Lembra que depois de 70 nós ficamos 24 anos sem conquistar títulos. E passamos com grandes jogadores na seleção brasileira também, com grandes treinadores na seleção brasileira. E treinadores que repetiram algumas Copas. Eu sempre costumo falar, sempre que existe uma derrota dentro de uma seleção brasileira, o maior culpado somos nós jogadores, né? O treinador. O treinador ele tem um esquema tático, ele tem a sua percentual de culpa, mas a maioria das vezes os culpados somos nós, porque somos nós que entramos dentro de campo. Você falou bem, o Tite ficou 8 anos, não conseguiu um título, outros treinadores ficaram também 8 anos e não conquistaram o título. Ser campeão do mundo não é fácil. Ganhar uma Copa do Mundo não é fácil. Copa do Mundo é 100% acerto e 0% erro. Você passou das oitavas de finais, você não pode errar mais. Talvez seja nisso que os nossos treinadores estejam pecando nesse finalzinho. Por isso que nós saímos fora da maioria das Copas do Mundo nas quartas de finais. Quarta de final acabou, é 1-0, acabou o jogo, a consciência de que eu preciso defender tanto e não atacar mais, é questão de detalhes, cara. De todo esse tempo que nós não ganhamos a Copa do Mundo, nós vamos completar 24 anos, nós perdemos a Copa do Mundo por detalhes. Tirando aquele da Alemanha do 7-1, que aconteceu, não vai acontecer nunca mais, o resto foi detalhe. Para que uma geração possa se tornar uma geração vitoriosa, ela precisa ganhar uma Copa do Mundo. Basta ganhar uma Copa do Mundo, parece muito simples. Você ganha uma Copa do Mundo, você fala, pô, a geração que ganhou a Copa do Mundo. Qual foi a geração? Foi a geração do Rafinha, a geração do Neymar, a geração do Vini, a geração do Estevão que está vindo, a geração do Endrick, a geração do Rafinha, e torna-se uma geração novamente vitoriosa. Nós temos uma geração de ótimos jogadores, que podem se transformar em excelentes jogadores, ganhando uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo muda toda a história de uma geração. Então, é uma geração boa. Pode se transformar em uma geração excelente se ganhar a Copa do Mundo. Não tem como comparar com a nossa geração, porque a nossa geração foi uma geração que fez história, marcou e vai ficar marcado para o resto da vida quando se falar de Copa do Mundo. A gente espera que essa geração que vem agora também possa fazer o mesmo. Nós ficamos durante quase 14 anos dependentes de um único jogador, do Neymar. Nosso maior jogador, nosso maior ídolo, o jogador que nós sabíamos que a qualquer momento poderia resolver o nosso problema. Me fala, qual que é o ídolo nacional hoje depois do Neymar, absoluto, mundial? Depois do Neymar nós não tivemos um ídolo. O Neymar foi o nosso último ídolo. E durante 14 anos nós ficamos dependentes do que o Neymar fazia. E a gente sabe que se você ficar dependente de um único jogador, você não vai ganhar uma Copa do Mundo. É impossível. Você não ganha a Copa do Mundo dependendo de um único jogador. Em 2002 você tinha o Ronaldo. Se o Ronaldo tivesse mal, o Rivaldo resolvia. Se o Rivaldo tivesse mal, o Ronaldinho Gaúcho resolvia. Se o Ronaldinho Gaúcho tivesse mal, o Roberto Carlos resolvia numa falta. Se o Roberto Carlos, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo e o Ronaldo tivesse mal, em uma bola parada, o Roque Júnior, o Lúcio ou o Edmilson faziam um gol de cabeça. Nós tínhamos muitas opções para que você pudesse ganhar um jogo. Mas nós passamos durante esses 14 anos dependendo do Neymar, para bater falta, para bater escanteio, para brigar com o juiz, para brigar com o treinador, para brigar com o torcedor, para brigar com os adversários, para escolher o campo ou bola. Nós ficamos durante 14 anos dependendo só desse único jogador, que chamava a responsabilidade sozinho. E quando se fala de seleção brasileira, não existe responsabilidade sozinho. Ninguém ganha título sozinho. Não ganha. Ele não ia ganhar sozinho. Ele ia ganhar se ele tivesse o time todo jogando para ele. Aí ficaria mais fácil. Essa era a diferença da nossa seleção de 2002 para a seleção agora, para as atuais seleções até quando o Neymar estava jogando. Então faltou a estrutura coletiva para que pudesse dar suporte para esse jogador. E esse jogador assimilar a importância que ele tinha dentro dessa estrutura e dividir responsabilidades. É muito simples. O futebol é muito simples, é simples e objetivo. Você não tem muito o que inventar no futebol. Nós tínhamos aí grandes jogadores do lado do Neymar, tinha grandes jogadores. Nós não tínhamos os melhores do mundo, mas nós tínhamos grandes jogadores que poderiam dar esse suporte para ele. Mas aí é a estrutura coletiva que faz com que esse jogador se destaque. Hoje eu vejo mais distribuída. Hoje nós temos jogadores que podem chamar a responsabilidade, jogadores campeão pelos seus clubes, principalmente Brasil e Champions League, por exemplo. Hoje nós temos aí o Rodrigo, que é um cara que chama a responsabilidade, nós temos o Vini Júnior, que é um cara que chama a responsabilidade, nós temos o Rafinha, que é um cara que chama a responsabilidade, nós temos o Marquinho, que é um zagueiro que sempre chamou a responsabilidade, nós temos ótimos goleiros hoje que pode chamar a responsabilidade. Eu acho que hoje está mais dividido. Eu acho que hoje ele faria, sim, parte de um elenco
que ele se encaixaria muito bem, que esse elenco poderia dar suporte para ele. Mas aí depende da maneira que você vai fazer esses caras jogarem. Dar responsabilidade para eles, fazer eles dividir as responsabilidades. Hoje eu vejo sim alguém que possa dar um suporte de igual para igual, um dos melhores jogadores que nós tivemos na história durante esses 14 anos, que foi o Neymar. A liderança faltava, isso é fato. Isso foi nítido, nítido. Um dos nossos comentários nas nossas rodas de apoio ao futebol brasileiro é exatamente isso, é a falta de liderança. Existem dois tipos de líder, o líder que é respeitado e o líder que é temido. Eu sempre quis ser um líder respeitado. O líder respeitado é que se faz respeitar. Primeiro a chegar, o último a sair. O líder é um elo. O líder tem que ser o elo entre o jogador e o treinador, entre o treinador e a imprensa, entre o treinador e a família, entre o jogador e o adversário. O líder é uma espécie de elo, é o cara que dentro de campo fala assim, gente, calma, vamos fazer dessa maneira, vamos resolver esse tipo de problema. O líder é o cara que vai colocar o dedo na cara de qualquer jogador e falar, você está errado, se for dessa maneira nós não vamos ganhar. Eu não vejo isso hoje em um jogador da seleção brasileira. Talvez hoje o Rafinha esteja mais preparado para isso, porque é o capitão do Barcelona, vem liderando o Barcelona com grandes jogadores, eu vejo isso. Mas durante um bom tempo, eu acho que nós não tivemos esse líder que realmente discutia com os caras dentro de campo e os caras sabiam que ele estava discutindo por um propósito bacana, que queria ganhar um jogo. Como foi o Dunga com o Bebeto em 98, que eu tive que separar, que os dois quase se pegaram, eu falei, opa, o que está acontecendo aí com os dois? Era a vontade de ganhar. Mas sempre existiu respeito entre os dois. Mas durante um bom tempo, nós vimos que isso faltava um pouco na seleção brasileira. Durante um bom tempo a gente via assim, seleção brasileira, vão jogar por jogar, ninguém assume a responsabilidade, ninguém quer ser o líder. O capitão não é só para escolher o campo, o lado do campo ou escolher a bola. O capitão é o cara que vai chamar o time como segundo treinador, cara. Porque dentro de campo é o capitão que vai dar as ordens. Colocar o time para correr, ver o que está certo e ver o que está errado, vai chamar a responsabilidade. A gente costuma falar, o capitão não precisa ser o melhor jogador do time. Não precisa ser tecnicamente, porque ele é o tecnicamente melhor, ele tem que ser o capitão. Não, o capitão é o cara que tem respeito e que põe respeito e quando fala alguma coisa, as pessoas vão escutar. E durante um tempo, realmente, nós ficamos sem uma liderança dessa. Era nítido na seleção brasileira que faltava uma liderança. Eu vi outro dia, eu não costumo comentar, mas eu vou comentar do Danilo, que foi me discutir com um torcedor depois de um jogo da seleção brasileira. Ele é o meu capitão, ele é o meu líder, ele é a minha referência. É o cara que fala, gente, bora, o torcedor está no direito dele, nós vamos no nosso, jogamos bem ou mal, o torcedor vai estar aí. Se eu jogar bem, ele vai me aplaudir. Se eu jogar mal, ele vai me vaiar. Já me vaiaram no Maracanã, 120 mil pessoas me vaiando, mandando eu plantar chuchu, comer angu, pegar anu. Cara, tá no direito, tá jogando mal, tá no direito. Quando eu jogar bem, eles vão me aplaudir. É esse o equilíbrio que o capitão tem que ter dentro de campo, para passar para os outros meninos. Mas eu vejo o momento da lateral brasileira fácil de resolver. Nós tivemos aí por um bom tempo o Danilo, que estava jogando como zagueiro na Juventus, no futebol europeu, que é completamente diferente daquilo que ele fazia aqui no Brasil como lateral direito. E aí você via as dificuldades que ele tinha realmente de se adaptar novamente na lateral e fazer a função da lateral devido aos anos que ele vem jogando seguido na Juventus como terceiro zagueiro, que é uma função completamente diferente. Mas eu vejo hoje com bons olhos grandes laterais para a seleção brasileira. O que não pode é comparar. Se você for comparar os laterais de hoje da seleção brasileira com o Cafu, com o Daniel Alves, com o Roberto Carlos, com o Marcelo, foram jogadores que fizeram história já no futebol mundial e na própria seleção brasileira e no futebol brasileiro. O que nós precisamos dar para os nossos laterais é tranquilidade para que eles possam trabalhar e não comparar, porque não existe isso, não dá para fazer essa comparação. O que eu preciso é que meus laterais tenham personalidade quando entrar na seleção brasileira e jogar como lateral, fazer a função que eles vêm fazendo no clube. Porque o lateral ele só é convocado para a seleção brasileira baseado naquilo que ele faz no clube. Então se ele faz aquilo no clube, ele tem que fazer na seleção, porque nós temos que começar na base. A base é tudo. Eu acho que nós tivemos hoje formações, hoje eu vejo muita escola de goleiro, por exemplo, o Zete tem uma escola de goleiro fantástica. Talvez eu forme uma escola de lateral, quem sabe, esquerda e direita, para começar a fazer com que essas crianças vão se adaptar realmente na lateral. A função do lateral, o que o lateral faz. Porque vai muito dos treinadores. O menino começa a se destacar, começa a chegar muito na linha de fundo, o treinador fala, ó, para, você vai jogar do meio para frente, eu vou trazer outro lateral. E o moleque não consegue se formar na lateral. Nós não formamos laterais hoje porque os treinadores não deixam essas crianças se formar como um lateral tem que ser.
como o lateral tem que fazer. O lateral tem que sofrer, tem que correr, tem que ter um bom condicionamento físico, tem que descansar, tem que dormir, tem que treinar. O lateral ele tem que cobrir o zagueiro, tem que cobrir o zagueiro, cobrir o meia, tem que ir na linha de fundo, tem que cruzar e cruzar bem, torcer para alguém cabecear e voltar correndo. Essa é a função do lateral. Mas hoje, o que nós estamos vendo hoje, que a maioria dos laterais hoje não faz essa função que tinha que fazer. O lateral que sai dentro de campo, que não sai suado e sai com o calção limpo, não é lateral. O lateral sofre. Então o que nós temos que fazer? Começar a preparar esses jovens para ser lateral. E aí nós vamos formar grandes laterais para o futebol mundial. Porque eu volto a falar, a matéria-prima nós temos, cara. O que nós não estamos sabendo fazer é lapidar bem essa matéria-prima que nós temos, porque os nossos jovens são capazes de fazer. Mas, se você não começar da categoria de base, ele vai chegar com vício lá em cima. Então, o que nós temos hoje são grandes laterais e a gente espera que eles possam fazer a função do lateral. Eu volto a falar, a decisão dentro de campo de atacar ou defender é do lateral, não é do treinador.